Bem, pessoal, continuando, tá? De novo, livro didático, né? Física, Ciência e Tecnologia do primeiro ano. Estamos na página 91, lançamento oblíquo, né? Quero muita atenção para que vocês possam entender. Parece uma coisa assim difícil, mas devagarzinho a gente vai entendendo, tá? Bem, quando o lançamento é oblíquo, como vocês estão vendo aí, inclinado, né? Nós vamos considerar duas componentes, a vertical e a horizontal, para esse lançamento, correto? Então, vamos verificar aqui, ó, né? Lançamento oblíquo, né? Vamos fazer essa análise desse movimento oblíquo, né? Então, nós já estamos verificando que se a velocidade aqui, ó, V0, ela é inclinada, né? Essa é a velocidade que eu posso imprimir a qualquer objeto, né? Para o lançamento oblíquo, que ele vai formar um ângulo com a horizontal. Nós podemos perceber, né? Que aqui, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Ou seja, o vetor da velocidade, V0, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? A hipotenusa dele, né? Então, o cateto oposto será o seno e o cateto adjacente será o cosseno. Então, o seno desse ângulo é cateto oposto, ou seja, V0 aqui vertical, eu posso chamar de V0y, certo? Né? Se eu considerar esse eixo y, V0y pode ser sobre a hipotenusa, que é V0, né? Ou seja, o V0y, que é esse V0 vertical, ele é igual a V0 seno de θ, certo? Seno desse ângulo aqui, tá? Então, se eu tenho isso, né, e aqui ele mostra alguns ângulos, né, 30 graus, seno de 30, 0,5, né? Então, se eu tenho isso, eu de antemão já posso entender o seguinte. E o cosseno? Bom, eu tenho aqui o V0 horizontal, certo? E aí eu posso dizer que o cosseno desse ângulo aqui é igual ao cateto adjacente, que é o V0 horizontal, o V0x, sobre a hipotenusa. Ou seja, o V0x, ele vai ser igual a V0 cosseno desse ângulo, tá certo? Bom, vamos adiante, né? Vamos ver alguns detalhes aqui, né? Ele já vem com um exemplo prático aqui, ó. Uma bola é lançada do solo com velocidade V0, cujo módulo é de 20 metros por segundo. Então, essa velocidadezinha aqui, 20 metros por segundo, formando um ângulo θ de 30 graus com a horizontal. Considere G da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Determine o tempo de subida, né? Isto é, o intervalo de tempo que a bola demora para atingir o vértice da parábola, essa parábola aqui, né? Esse ponto aqui mais alto, ele quer saber o tempo de subida. Então, vamos ver aqui. Analogamente ao exemplo anterior, na vertical, do movimento uniformemente variado, né? A velocidade inicial V0, né? Y, né? Obtida projetando-se V0 na vertical. Então, tá aqui, né? V0y, V0 na vertical, V0 seno de θ. Então, seno tal. Aí ele faz o cálculo aqui, né? V0y é 20 vezes 0,5, que é 10 metros por segundo. Então, já sei que a componente vertical dessa velocidade aqui é de 10 metros por segundo, é isso? Então, o tempo de subida, vamos lá, vamos ver. Assim, né? Então, para calcular o tempo, eu tenho aqui, ó, que a velocidade y, né, ou velocidade vertical, é igual a V0y mais a aceleração
vezes o tempo, que a aceleração é 10 metros por segundo, que é a aceleração da gravidade. Bom, quando chega no ponto mais alto, ou seja, a velocidade vertical ela zera, né? Porque ele para verticalmente, tá certo? Então, ele coloca bem aqui, ó, velocidade vertical zero, igual a velocidade horizontal, que, aliás, a velocidade V0, y, que é 10 metros por segundo, menos 10 da gravidade vezes o tempo. E aí eu acho o tempo, que é igual a 1 segundo, né? Eu faço as operações igual a 1 segundo, correto? B. Em um lançamento oblíquo, o tempo de descida é igual ao tempo de subida, né? Então, se o tempo de subida é 1 segundo, o de descida também é 1 segundo, né? Então, ele responde também o item B. E a altura máxima? Vamos ver aqui, ó. A altura máxima. A altura máxima pode ser calculada pela equação de Torricelli, né? Então, nós vimos aqui essa equação. Então, aqui nós temos Vy, ou V vertical ao quadrado, V0y ao quadrado, mais 2, mais alfa, que é G da gravidade, e a variação vertical, né? Variação vertical é a altura final menos a inicial. A inicial é zero. Então, eu vou ter a altura final, que é máxima, que é o que eu quero encontrar, né? Como nós estamos subindo, né, ele bota como essa aceleração sendo zero, tá certo? E aí eu vou substituindo, né? O V final é zero, porque no ponto mais alto a componente vertical é zero. O quadrado de V0 é 10 ao quadrado, né? V0y, vezes 2, vezes menos 10, vezes a altura máxima. Fazendo os cálculos, eu tenho 5 metros. Então, a altura máxima, 5 metros, tá certo? Bom, item D, o alcance horizontal, né? A, alcance horizontal, né? Então, o item D, alcance horizontal, A calculado considerando o movimento horizontal, que é o uniforme, né? Ou seja, como nós já vimos, né? A bolinha, essa sombra da bolinha que ela vai fazer aqui no solo, todo esse movimento é uniforme, né? A velocidade é constante, não muda, né? Como naquele outro caso do lançamento horizontal. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu ver, o alcance horizontal, né? Nós temos que V0x é igual a V0 cosseno de θ. Eu acho esse valor que dá 20 metros por segundo, né? Então, vamos para a equação, né? O comprimento, né? A distância final, a distância inicial é zero, e aí eu vou ficar só com esses valores aqui, né? V horizontal, tá certo? E aí eu tenho 20 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, tá certo? E aí eu acho que obtendo o alcance, A igual, né? Desculpe, A é a distância total, né? Ó, A é a distância total. Então, o A é igual a 20 raiz de 3 metros, né? Porque o A é a velocidade horizontal, né? Vezes o tempo, tá certo? O tempo nós já vimos que são 2 segundos, e a velocidade horizontal é essa daqui, né? Ó, 10 raiz de 3, né? Que nós achamos aqui, correto? Bom, pessoal, então, a velocidade da bola ao atingir o vértice A da parábola, né? Ou seja, o ponto mais alto, qual é a velocidade da bola? É a mesma velocidade, né? Porque ela não muda aqui, né? Então, aqui, verticalmente, ela é zero, mas horizontalmente, ela vai ser essa mesma velocidade aqui que a gente achou, que é de 10 vezes raiz de 3 metros por segundo. Bom? Legal, legal. Bom, pessoal, vou dar uma paradinha e depois eu continuo.